Êxodo, capítulo 28, versículo 34 e 35, que vamos ler. Êxodo 28, 34, 35. Eu quero aqui dar um recado para os jovens, para você, papai e mamãe também, que nós começamos a rádio dos jovens. Quem aqui nos ouviu aí? Dá um glória a Deus. Aleluia. Toda quinta-feira às 20 horas, irmãos, nós vamos estar ali na rádio. Será transmitido pelo Facebook, vamos tentar transmitir pelo Instagram. Então fica ligadinho, toda quinta-feira às 20 horas nós vamos estar ali com um jovem trazendo um testemunho. A Larissa, que está na bateria, trouxe um testemunho, uma palavra tremenda. Então fique ligadinho, sintonizado ali. Tenho certeza que Deus vai fazer a obra dele através, como tem feito na vida dos homens, através da pastora Dani e com tantos outros pessoas que fazem através da rádio. Amém? A minha tradução diz assim, ó: os sinos de ouro e as romãs se alternavam por toda a volta da borda do manto. Arão o vestira quando ministrar. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Amém? Pode se assentar. Essa tarde, enquanto eu orava ao Senhor, Deus tem um mistério, irmão, comigo. Às vezes Deus move algumas coisas para me dar a palavra. E essa tarde, enquanto eu estava de joelho dobrado, eu gosto muito de orar com um fundo musical. E eu coloquei um fundo musical diferente do que eu estou acostumado. E eu dobrei meus joelhos e comecei a orar. E enquanto eu estava orando, dizendo: Deus, fala ao meu coração. Dentro daquele fundo musical eu escutei o barulho de um sino. Trim, trim. A batida de um sino. E aquilo ecoou dentro do meu coração e eu não consegui mais orar. E aquele sino ficava no meu ouvido. E eu falei: Deus, o que é isso? E o Senhor me reportou a essa passagem. O Senhor me mostrou as vestes do sumo sacerdote. E aqueles sinos que ficavam intercalados entre a romã e o sino. E conforme o sumo sacerdote andava, aquilo balançava e ecoava dentro do lugar santo, até chegar ao Santíssimo. E é sobre isso que eu quero falar para você. Eu quero passear um pouquinho com você dentro dessa história, para que você possa entender do que eu estou falando. Quantos aqui são levita na casa de Deus? Erga a sua mão. Deixa eu falar para você. Às vezes nós temos um entendimento, e eu sei que tem pessoas que não levantaram a mão, por estar acostumada a entender de que levita é o Nenê, a Miriam, pessoas que cantam, exercem o ministério de louvor, e a grande verdade é que não. Levita é todo aquele que serve na casa de Deus, desde o obreiro até o pastor Jefferson, todos, desde os irmãos que estão na cantina lá em cima, cada um que exerce uma função dentro da obra de Deus, para que a obra seja feita, é um levita. Nesse tempo bíblico, quando Deus vai separar as terras, Deus vai separando as terras, e quando chega na tribo de Levi, Deus não dá para ela terra nenhuma. Deus separa a tribo de Levi, para que a tribo de Levi sirva dentro do tabernáculo, para que a tribo de Levi cuide das coisas do Senhor. Então esse povo é separado para viver restritamente para o Senhor, para cuidar acerca da construção. Esse povo é aquele que montava a tenda, é aquele que erguia a tenda quando Israel tinha que andar. Esse povo era aquele que cuidava do altar, cuidava, vamos dizer assim, do muro de tendas que havia em volta. Era quem cuidava dos utensílios. O sacerdote era um levita, o sumo sacerdote era um levita. Todos
mas cada um em uma função, cada um em um lugar. Deus vai separando as coisas. E eu quero dizer para você de que a tribo de Levi era quem cuidava de tudo. Se nós formos olhar e dividir o tabernáculo, não tem uma foto, mas o tabernáculo era dividido em 3 partes: o átrio, que era o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Assim como a tribo de Levi era denominado para cuidar do tabernáculo, mas não era todo levita que poderia acessar essas áreas. Não era todo levita que poderia entrar no lugar santo, e muito menos não era qualquer um que podia entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Há levitas que cuidavam literalmente do pátio, varrer as folhas, cuidar do altar quando era necessário, tirar as cinzas, bater o pó que se acumulava sobre a tenda. Mas chegava um tempo de que de dentro da tribo de Levi, da descendência de Arão, saíam os sacerdotes. Sacerdotes tinham que vir da linhagem de Arão. Eram filhos, netos, que eram separados para o sacerdócio. Separado ao sacerdócio, agora ele também poderia não somente cuidar do zelo, vamos trazer para os dias de hoje, da pintura, do cuidado, mas agora ele tinha uma função um pouquinho diferente. A função do sacerdote naquela época era cuidar agora do altar, das ofertas. Agora o papel, porque o levita da tribo de Levi, ele podia chegar até o pátio, mas entrar dentro do lugar santo, aonde ficava a mesa da preposição dos pães, aonde ficava o candelabro, aonde ficava o incensário, aonde as lâmpadas acesas ficavam, esse era um papel restrito do sacerdote. Quando a pessoa era escolhida e consagrada ao sacerdote, era sinal de que a vida dela tinha que ter um testemunho, não era qualquer um, não era porque simplesmente era da linhagem de Arão, até porque estava se lidando com coisas santas, estava cuidando, tendo que ter um zelo, tinha que ter uma vida que dava um testemunho de que era uma coisa que você precisava cuidar com zelo. Então, quando era encontrado dentro da família, assim, era separado. E quando separado, era dado um banho no camarada, era passado um óleo sobre as suas orelhas, no seu polegar direito e no seu pé direito, era descido o óleo da unção e consagrado, dizendo que agora a audição dele era do Senhor, o trabalho das mãos era para o templo do Senhor, e os seus pés, quem conduziria era o Senhor. O sacerdote era aquele que recebia quando o povo trazia a oferta. Vocês conhecem a história de que quando o povo pecava, ou quando o povo queria dar uma oferta agradável a Deus, quando o povo queria entregar algo ao Senhor, eles recorriam até o templo, e encontravam o sacerdote, e dizia: eu quero ofertar pelos meus pecados, eu quero entregar aqui um novilho, eu quero entregar aqui um cordeiro pelos meus pecados. Então o papel do sacerdote era pegar esse animal e entregar sobre o altar. Qual altar esse? O altar que o número que Levíticos vai dizer de que quando foi montado o primeiro altar, quando foi colocado a lenha, quando foi colocado o cordeiro, o fogo Deus mandou do céu sobre aquele holocausto, e a ordem era que o fogo não podia se apagar. Deus proveu o primeiro fogo, Deus proveu a primeira vez que foi consumido o holocausto dentro daquele tabernáculo. Só que agora o papel de manter aceso esse fogo era do sacerdote. Era o sacerdote que de tempo em tempo, quando via que o fogo iria se apagando e a brasa ficava, ele recolhia-se as brasas e colocava a lenha. Às vezes, quando ele pensava que o fogo poderia durar, ele não poderia ter essa noção, irmão, porque o fogo não podia se apagar, era papel dele,
Era papel dele de manter aquela pia de água para se lavar as mãos com águas puras, porque quando você chegava, você encontrava o altar de sacrifício, e a porta do templo, você encontrava a pia, para que antes de entrar no santo, você lavasse as mãos. Então agora o sacerdote, ele está separado para cuidar das coisas que são santas, que são consagradas a Deus, utensílios, entregas. Era ele que entrava. Quando você lê acerca de que foi dado sorte a quem iria cuidar da lâmpada, era porque as luzes não podiam se apagar dentro do tabernáculo. Então era o sacerdote que de tempo em tempo eles ficavam como se fosse turnos, trocando para cuidar que o fogo não se apagasse. Era eles que ficavam para trocar os pães, era eles que cuidavam, que limpavam a espevitadeira, cortavam as coisas, que zelavam. Mas o papel principal dele era quando o povo chegava para entregar um sacrifício. E havia no mínimo três formas. A primeira era o povo chegando com um cordeiro, chegando com algo para expiação dos seus pecados. Então o sacerdote pegava aquele animal, cortava, colocava sobre o altar com a lenha, com o fogo, e aquele incenso e aquela fumaça subia às narinas de Deus. A segunda é quando o povo era grato ao Senhor. Então eles pegavam aquilo que a terra havia lhe dado, eles traziam bolos, eles traziam coisas, especiarias de que a terra havia lhe dado, e entregava ao sacerdote, e o sacerdote entregava ao Senhor. O sacerdote era responsável por entregar a oferta, era o papel dele entregar aquilo que o povo havia trazido ao Senhor. Então quando chegava nas mãos dele, ele entregava sobre o altar, o fogo consumia e subia. Segundo, e a terceira, era quando às vezes alguém trazia uma especiaria, um incenso, trazia até as mãos dele, ele entrava no lugar santo, lavando as suas mãos, entregava uma oferta, lavava-se as mãos, entregava no lugar santo, e queimava aquela oferta diante de Deus. E a Bíblia diz de que aquele incenso subia como um incenso suave às narinas de Deus. Eu quero que você entenda de que o papel do levita de cuidar a casa, do sacerdote e do sumo sacerdote, fala acerca de níveis espirituais que nós vamos crescendo. Eu não estou falando de cargo, irmão. Eu não estou falando de ser cargo, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Não estou disso, não é disso. Eu estou falando que aqui tem uma progressão em intimidade com Deus. Os levitas falam daqueles que querem fazer a obra, mas simplesmente fazer a obra. Tem isso no meio nosso, sim ou não? Tem? Nos dias de hoje, tem gente que só faz a obra por fazer? Tem. Tem gente que só canta por cantar. Eu já vi isso, gente descer bicuda, brava. Tem gente que só prega por pregar, porque está na escala. Tem gente que serve no estacionamento só por servir. Mas tem gente que entrega o seu melhor lá no estacionamento. Tem gente que entrega o seu melhor aqui no altar. Tem gente que entrega o seu melhor em qualquer lugar que ele estiver. Tem gente que serve apenas por servir. Ele não se posiciona, ele não se coloca. Ele não quer de forma alguma que alguém veja nele um sacerdote, porque sabe que se o pastor olhar para ele e ver que ele tem um chamado de Deus, ele tem medo de a responsabilidade chegar na mão dele. Então tem gente que se esconde. Tem gente que quer servir caladinho, quietinho, quando Deus te chamou para ser um sumo sacerdote. Quem sabe você é como Jeremias, eu sou ainda uma criança, mas Deus está dizendo, eu te entreguei às nações como profeta. O que eu tenho na tua vida não é apenas como criança, mas eu quero fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. O que eu tenho para você é o lugar santíssimo. O sacerdote fala daquele que ele até se posiciona, mas ele para ali.
às vezes é mediano na entrega. Ele entrega sacrifício. Como isso, evangelista? Tem gente que você vê que ele jejua por carro, jejua por dinheiro, jejua por isso, jejua por aquilo, mas você nunca viu ele falar acerca de um jejum para que a carne dele morra. Tem gente que você fala, senta com ela e você vê ela entregando tantas coisas, mas nunca é para que ela seja mudada e transformada. Às vezes é para aquilo que está em volta. O sacerdote entregava aquilo que os outros. Tem gente que é muito bom em entregar a carne dos outros em cima do altar, mas tem dificuldade de entregar a própria carne. Tem gente que, como sacerdote, ele é muito bom para pegar o bolo, a farinha e entregar no altar em gratidão a Deus, mas ele mesmo, na hora da oferta, ou quem sabe na hora das orações, ou qualquer outra coisa, na hora de entregar algo como gratidão, o coração fecha. Tem gente que vive só de testemunho dos outros, já viu isso? Deixa eu dizer para você, Deus quer te dar testemunhos para você viver. Deus quer fazer coisas na sua vida para você parar de ofertar aquilo que os outros têm vivido. Deus quer proporcionar para você experiências que você possa contar dizendo: olha, Deus fez isso na minha vida. Ei, entregar oferta é muito bom, irmão. É muito bom pegarmos algo e entregar diante de Deus. Tem gente que às vezes vive nessas, eu não quero falar essa palavra, no mediano. Por quê? Porque tem gente que só quer viver de ver milagre acontecer. Escuta isso. Abraão, quando ofertava ao Senhor, o Senhor respondia. Elias, quando está no monte e refaz o altar, que coisa gostosa. É gostoso ou não é, irmão? Quando você prepara um altar e Deus responde do céu com milagre, é bom ou não é? Mas Deus não quer que você viva só nessa dimensão com Ele. É muito bom nós orarmos e Deus responder, Deus prosperar os nossos caminhos, Deus curar, é muito bom. É muito bom a gente entregar algo para Deus e vivemos do fogo que cai do céu. Só que isso, Deus quer que você viva aí além disso. Tem gente, você já viu testemunho de gente desviada? É sério, Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo na minha vida. De gente do mundo, irmão, que nem conhece a Jesus, dizendo assim: olha, eu dobrei meu joelho para fulano de tal, e fulano de tal fez um milagre na minha vida. Já ouviu isso? Tem gente que vive, irmão, de resposta, só do fogo, só quer ver o fogo cair, só quer ver o milagre acontecer. Só que Deus, quando criou o homem, irmão, Deus não criou o homem para viver em uma atmosfera apenas de milagre. Deus lhe criou para relacionamento com Ele. Às vezes, a maior intimidade que nós tivemos com Deus vai ser no tempo que Deus menos vai manifestar milagre, às vezes na minha e na tua vida. Tem gente que acha que resposta de Deus é só quando o milagre acontece, que é só quando as coisas dão certo. Ei, Jó, sabendo disso, quando ele perdeu tudo que tinha, irmão, ele sabia que tinha intimidade com Deus e disse: em breve o meu Redentor vive e se levantará em meu favor. Ele sabia que o que ele queria não era apenas o milagre, a ressurreição dos filhos, não era apenas os bens voltados, mas ele sabia que ele tinha intimidade com Deus. Intimidade é melhor do que qualquer coisa, irmão. Eu não estou dizendo aqui que é pecado ter coisas, não, irmão, é bênção de Deus. É bênção do Senhor. Mas eu quero dizer para você de que Deus quer te trazer para mais perto.
O sacerdote, apesar de cuidar das coisas de Deus, apesar de ele oferecer os sacrifícios ao Senhor, nota que quando ele entregava um cordeiro sobre o altar, a fumaça subia até Deus. Lavava-se as mãos, entrava no santo, acendia o incensário, o incenso subia até a narina de Deus. Fala de algo que nós entregamos na terra, que chega no céu. Marque bem isso. E está tudo bem, isso aqui é um tempo que nós entregamos as coisas ao Senhor, e o Senhor nos responde do céu. Mas não é só sobre isso que Deus quer, não é só nessa dimensão. Deus quer te trazer para mais perto dEle. Deus não quer responder você de longe. Só que porém naquela época o sacerdote não podia passar do lugar santo. O sacerdote entregava as ofertas, via Deus responder, via que o Senhor, mas tinha alguém dentro daquele tabernáculo, meu irmão. Tinha alguém que fazia um barulho diferente. A história diz que um homem era separado como sumo sacerdote. As vestes do sacerdote eram vestes comuns, de linho, diferente dos levitas, mas de linho. Porém o sumo sacerdote, ele carregava um éfode, carregava um peitoral. Toda manhã ele colocava uma espécie de, eu vou dizer como se fosse um short, do lombo ao joelho. Por cima daquilo colocava-se um manto de linho branco, simbolizando a santidade. E por cima, a túnica azul com linhas de ouro. E por cima daquilo, naquela manta, havia-se as romãs e os sinos. E eu trouxe um sino aqui, ó. E quando ele caminhava por dentro do santuário, era esse o barulho que se escutava. E eu quero dizer para você de que ainda que você pensa que não, mas Deus escuta os passos de um sumo sacerdote. Você se acha comum no meio de todos, mas Deus, quando olhava do céu, não precisava nem olhar para o tabernáculo. Ele sabia quando o sumo sacerdote havia se levantado. Quando ele estava lá em cima, ele sabia quando o sumo sacerdote estava andando dentro da casa. O sacerdote podia ir até só um lugar, era lei. Mas quando separado a sumo sacerdote, para ele era lhe dado o direito, o privilégio de entrar a um lugar chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos, aonde havia uma arca da aliança, com um propiciatório, com 2 anjos, e aquela arca simbolizava a presença de Deus. Tem gente às vezes que vive de milagre em milagre, de resposta em resposta de Deus, mas tem gente que vive tendo encontro face a face com Deus. Tem gente que foi separado para olhar nos olhos do Senhor e ter um tete a tete com Ele. Evangelista, Deus faz acepção de pessoas? Não, Deus não faz. Mas é conforme eu me posiciono, é que Deus vai me separando aos propósitos dEle nessa terra. Ei, sabendo Ele, e você quer saber uma característica de sumo sacerdote? Você vai reconhecer um sumo sacerdote, irmão, porque ele tem características específicas. Primeira coisa, para ele entrar naquele lugar só havia 2 situações. Uma, ele precisava de uma resposta imediata de Deus, um socorro. Algo aconteceu, inimigos se levantaram e eles não sabiam o que fazer. Então o sumo sacerdote era autorizado a entrar. Segundo, o dia da expiação, que já era programado.
Eram as únicas duas situações que o sumo sacerdote poderia entrar dentro daquele lugar, estar naquele lugar, face a face com Deus, para ter intimidade. Mas eu quero dizer para você de que a vida dele não era comum. E eu vejo muito dessa característica aos pais da nossa fé. Mas eu quero declarar que essa geração vai abraçar essas características. Quando o sumo sacerdote era separado, ele sabia de que a partir daquele momento era ele que havia de entrar naquele lugar. E aquele lugar simbolizava a vida, mas também tinha um risco de morrer. Porque as pessoas acham que para estar na presença de Deus pode estar de qualquer forma. Para Deus responder uma oração tua, irmão, um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor vai responder. Mas para ter intimidade, deitar no peito dele, reclinar. Ei, o sumo sacerdote sabia de que ele haveria de entrar naquele lugar, e a partir de hoje a responsabilidade era dele. Então uma coisa ele fazia, ele se separava. Se ele havia amigo, amizade, coisas que como sacerdote ele podia fazer, ainda que lícito, ele abria mão. Não tem gente que parece que é doido, irmão, faz campanha, consagração, consagração, consagração. Enquanto eu pensava nessa palavra, o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, eu me lembrava do tempo de quando eu me converti, irmão. Essa palavra também é para mim. Das campanhas de 90 noites de oração. Está chovendo, está acontecendo o que for, irmão, não faltava. Festinha de amizade, coisas que não provêm de Deus, fui abrindo mão, porque eu entendia, Deus tem algo na minha vida. Eu aprendi que Deus, Ele ama a todos, mas para usar, Ele precisa de pessoas que estão dispostas a abrir mão de coisas dessa terra, para ter um momento de intimidade com Ele. Lembro das semanas e semanas de jejum, doía o estômago, dava dor de barriga, mas eu dizia, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. E quando dobrávamos os joelhos, Deus descia, Deus respondia, a presença de Deus invadia. A gente brinca, as veinhas do coque. Só que quando você olhava para a vida dessas mulheres eram tementes, se separavam, se consagravam, jejuavam, oravam, era um preço pago. E elas sempre diziam, rapaz, se posiciona, hein? Está orando, está jejuando. Quando foi a última vez que você se consagrou? A gente sentia medo de ir na casa dessas pessoas, sim ou não? Ah, pai, você pisou fora da linha, o medo vinha na hora. O sumo sacerdote entendia que era perigoso aquele lugar. Apesar de um lugar maravilhoso, estar face a face com Deus, ele sabia da responsabilidade que havia sobre os seus ombros. Então ele se abstinha de tudo aquilo que não prestava, de palavras, de alimento. Levítico vai dizer que nenhum tipo de bebida forte, nada ele podia. Olha a responsabilidade. Se quando ele estava exercendo o seu cargo, se um filho, se um pai, se uma mãe, se uma tia morresse, ele não podia sair de dentro do tabernáculo para ir prestar suas condolências, porque ele era separado para o Senhor. Ele sabia a responsabilidade. Ele sabia que aquela roupa não era apenas bonita, mas havia uma responsabilidade. Às vezes eu vejo pessoas conversando e tratando o altar de Deus, as coisas do Senhor, os instrumentos, tudo como comum. Isso aqui não é comum, isso aqui é consagrado para Deus. Eu lembro que era várias regras, irmãos, formas de se comportar, o jeito de agir. Os pais da nossa fé tinham um zelo, um cuidado tão grande
E eu dou glória a Deus por isso que eu vou dizer. Eu vejo esse mesmo zelo na vida do pastor Jefferson. Não estou puxando sardinha não, eu vejo isso na vida dele. Eu vejo quão zeloso o pastor é com as coisas de Deus. Em cada detalhe. Essa semana a gente conversava e ele falou: Renan, eu gosto, quando fazer alguma coisa, eu gosto de fazer com excelência. O sumo sacerdote sabia disso, que para entregar para Deus não podia ser de qualquer maneira, não podia entrar na presença de Deus de qualquer maneira, tinha que estar com a sua vida no altar, tinha que estar com o seu jejum em dia, com a sua oração em dia, tinha que estar com as suas ofertas, suas obrigações em dia. Mas hoje nós vivemos uma geração, irmão, pasmem vocês o que eu vou falar aqui. Eu conheço pessoas que usavam droga para pregar. Eu conheço pessoas que se dopavam com droga, cocaína, para ficar mais... Misericórdia. Aonde foi o temor às coisas de Deus? Aonde foi o temor? Só que quando você vê alguém que é separado ao sumo sacerdote, vocês estão entendendo que isso aqui não é questão de cargo, isso aqui é questão de nível, de aproximação, de relacionamento com Deus. O sumo sacerdote, ele tem amor e respeito pela casa do Senhor e pelo zelo das coisas de Deus. Então tem gente, irmão, de que está como sacerdote, como levita, sacerdote e sumo sacerdote. Lembra-se que quando o sacerdote entregava uma oferta a Deus, recebia no céu e respondia às vezes, como fogo, nos altares. Perante a Bíblia você vai encontrar várias e várias vezes. Só que existia um dia que era diferente. Existia um dia de que Deus estava lá no céu. E daqui a pouco ele escutava: chegando perto do altar. E ele falava: opa, tem algo diferente. Porque antes do sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, era necessário fazer uma expiação, era necessário entregar uma oferta. E daqui a pouco aquela oferta não chegava sem uma adoração. Daqui a pouco na pia, daqui a pouco no incensário, e daqui a pouco bem na cortina que separava o lugar santo do santíssimo. E agora Deus não recebia mais nada no céu. Agora a Bíblia diz de que o sumo sacerdote chegava aos pés daquilo, se despia, colocava a roupa de linho, entrava com o incensário. Deus estava acostumado a um incenso, mas agora ele começava dentro do lugar santíssimo, entrava o sumo sacerdote com uma brasa tirada do altar e um incenso colocado dentro, e começava aquele lugar se encher daquele incenso. E agora Deus já não recebia mais aquela adoração do céu. Agora o céu se abria e Deus estava dentro do tabernáculo, face a face com aquele que carregava. Eita, eu estou dizendo para você de que há níveis de que você vai viver com Deus, mas Deus está te chamando para sair do lugar levítico, sair da posição apenas de sacerdote e se posicionar e voltar a ser um sumo sacerdote, alguém que se consagra, alguém que se separa, alguém que decide entregar a sua vida por completo, totalmente a Deus, sem reservas, somente para o Senhor, para viver face a face com Ele. Ei, aquelas roupas eram bonitas, mas elas podiam ir só até aquela cortina,
Porque naquelas cortinas ele tinha que tirar tudo aquele ouro, e de linho fino entrar lá dentro, simbolizando humildade, dizendo: Deus, o sino me trouxe até aqui, mas aqui é só eu e o Senhor. Ei, Deus só descia do céu porque sabia que quem se aproximava perto daquela cortina era alguém que carregava o sino. Ei, Deus rasgava os céus e descia sobre aquele propiciatório. Ei, no meio daqueles anjos, no meio daquela fumaça, no meio daquela adoração, porque ele sabia que quem havia abrido aquela cortina era alguém que carregava o sino da adoração. Arabasurikebe arabaiacai. É por isso que o tema é esse: Deus está com saudade de ouvir o sino tocar. Porque tem gente que outra hora era sumo sacerdote, em outra hora servia na casa de Deus, era ele quem andava com essas vestes, era ele quando andava por meio desses corredores. O Senhor sabia, dizendo: lá vai o meu servo, lá vai a minha serva, lá vai um homem de Deus, lá vai alguém que carrega a minha presença, lá vai quem anda face a face comigo, mas já faz tempo que não veste mais essas vestes. Alabachora recebe. Tem gente que quer entregar a Deus as coisas apenas. Um dia 4 reis se encontram presos em uma situação difícil, chamam um homem de Deus e diz assim: ei, consulte ao Senhor o que devemos fazer. Ele disse: se vocês não achar um tangedor, se vocês não achar alguém que faça barulho, eu não abro a minha boca, eu não consulto Deus, porque eu sei que sem barulho, sem entregar adoração a Deus, eu não abro a minha boca. O sino, uma simbologia do sino era adoração. O sacerdote chegava com adoração aos pés do Senhor. O sacerdote carregava a adoração na saia do seu manto. A Juliana falou: não fala de mim não. Eu falei: eu vou falar. Sabe por quê, irmão? É como eu disse para você, às vezes você se acha tão comum no meio, mas quando você anda e você é um adorador por excelência, Deus lhe conhece não apenas de te ver, mas apenas de ouvir. Escuta isso, eu vou contar um testemunho. A Juliana, na época, irmão, ela não falou por maldade de forma alguma isso. Vocês vão entender o que eu vou falar. Quando eu me converti, irmão, eu me achava cantor. E eu estava às vezes andando, trabalhando e cantando. Eu misturava uma música com outra música, um louvor com outro louvor. Mas eu louvava em voz alta no meio da Avenida Brasil, dentro das farmácias. Daqui a pouco eu estava andando e eu mandava um louvor. Hoje chama de medley isso aí. Na época eu acho que fui eu que inventei o medley. Só que eu começava em agudo, sustenido, sei lá Deus o que eu não entendo nada. E a Juliana falava: amor, para com isso. E eu cantava: Deus é fiel. E ela: para com isso, canta direito. Eu falei: mas eu não sei, é assim que eu sei. E eu andava dentro de casa às vezes cantando, e ela: para com isso, você canta errado. Mas quando eu cantava, irmão, quando o meu sino balançava, ei, meu Deus do céu, eu podia estar dentro de uma farmácia, irmão. Eu lembro um dia dentro de uma farmácia, comecei a cantar, misturar uma música com a outra, a presença de Deus desceu, a vergonha foi embora, e eu já preguei dentro daquela farmácia. E a Juliana dizendo: fica quieto. Até que um dia, num culto, e aquilo foi me incomodando, eu falei: ô Jesus, é para você, não é para ela não. E até que um dia o Senhor
usou, eu não lembro se é uma irmã, um irmão, acho que é uma irmã, e encontrou e veio sapateando para a direção dela e põe o dedo na cara dela e diz assim: nunca mais manda meu servo se calar, ele não canta para você, ele canta para mim. Irmão, ela fazia isso, como eu disse, né, com zelo na obra de Deus. Às vezes você diz: eu não canto, evangelista, eu não canto porque minha voz é feia. Deus não está em busca da sua voz, Deus está em busca da verdadeira adoração que está aí dentro do seu coração. É disso, é o sino ser tocado. Deus, às vezes, irmão, a gente se sente comum, como ninguém vai ver a gente, mas se Deus ouvir, Ele sabe aonde a gente está. Se coloque-se de pé. Ei, quando eu faço o monte dos jovens, eu falo assim: ei, eu quero todo mundo cantando, eu não tenho voz bonita, eu estou nem aí, canta aí, irmão, abre a boca, glorifica a Deus. Coisa gostosa é quando você está perto de alguém que carrega o sino, que entra na igreja, já dá um glória a Deus, um aleluia, um crente avivado, cheio da presença de Deus. Tem gente que o sino dele toca sem abrir a boca, irmão. Tem gente que não abre a boca, mas só que o sino está tocando aqui dentro, porque tem uma adoração genuína dentro dele. É por isso que eu falei: você vai entender o barulho santo. É porque Deus está com saudade de ouvir o teu sino tocar. Deus está com saudade do tempo que você passava horas e horas de jejum, horas e horas em consagração, simplesmente para sentir a presença de Deus invadir o teu quarto, simplesmente para ter um momento de intimidade com Deus. Semanas e semanas de oração. Nós não desistimos na primeira vez que orávamos, nem na segunda, nem na primeira semana. Orávamos e orávamos até o Senhor aparecer. Quem sabe você já se colocou na posição de sumo sacerdote, mas hoje você está longe dessa posição. Quem sabe você está aqui me olhando e lembrando do tempo que você vestia aquela estola, o tempo que você carregava os sinos, o tempo que você pregava, cantava, anunciava o Evangelho, o tempo que você dedicava a Deus. Eu quero dizer para você que Deus esta noite tem um renovo para a sua vida. Deus quer novamente te trazer ao altar. Deus quer novamente fazer o sino tocar na sua história. Ele quer ouvir a sua adoração. Eita, o neném vai cantar uma adoração. O neném vai adorar o pessoal do louvor. E se faz tempo que o sino não toca aí, eu quero te incentivar a abrir a boca e glorificar a Deus. Eu quero te incentivar essa noite a ativar esse sino. Eu quero dizer que Deus está com saudade de te ver caminhar para dentro daquele quarto. Ei, quando Deus está doido para ouvir o barulho do sino tocar, e você indo em direção para aquele mesmo lugar de adoração, para aquele lugar de face a face. A minha glória. Eu creio, irmão. Eu quero que você estenda a sua mão para cá, porque eu sei que ministérios estão sendo reativados essa noite. Eu posso ver pelos olhos da fé gente chegando no guarda-roupa e tirando aquela estola sacerdotal e dizendo: eu vou voltar a praticar as obras do começo, eu vou voltar à intimidade, eu vou voltar ao tempo de oração. Estende a tua mão para cá. Deus, nós cremos, Pai, que hoje, Senhor, marca um tempo novo na história desses que estão aqui na frente, aqueles que não tiveram coragem, mas estão lá, Pai, nos lugares. Eu creio que essa noite, Deus, o Senhor reativou ministérios, o Senhor reativou, Pai, trouxe para perto a intimidade, o Senhor se revelou, Pai, aos corações. E em nome de Jesus, todo ministério parado da palavra, da pregação, todo ministério da adoração, Senhor, que estava preso, Pai, que essa noite, Senhor, possa fluir, Deus. Senhor, que o Senhor possa se revelar face a face a cada um deles. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos. Eu entrego cada vida, cada um neste lugar, Senhor. Oh, aleluia.